Professora, quais dicas você tem para os futuros e novos profissionais com base na sua experiência? Olha, estudar. Desde a graduação, né, eu costumo dizer também que é algo que a gente vai fazer para o resto da vida, ou pretende fazer para o resto da vida, né? Então, a graduação ela é muito importante, não na questão de nota, mas na questão de aquisição de conhecimento, né? Lógico que a gente não consegue absorver tudo que a gente vê na graduação, mas absorver o máximo, né? E quando a gente vai trabalhar com cirurgia, a gente não começa com cirurgia nos estágios, a gente começa com clínica. Então, para o futuro cirurgião, conhecer muito bem a clínica. A clínica, como a gente diz, ela é soberana. Por quê? Porque ela é a base de tudo. A clínica do nosso paciente é a base de tudo. Então, a cirurgia, ela é uma especialidade. Então, depois que você já tem uma base sólida de clínica, aí você vai para a cirurgia. Então, conhecer, se dedicar às disciplinas, para o caso da cirurgia, também de anatomia, né, técnica cirúrgica, a semiologia. Então, são disciplinas importantes, né, para a cirurgia. Fazer estágio. Então, o estágio ele pode ser feito na graduação e também como médico veterinário formado, tá? Eu fiz estágio durante a minha graduação toda na universidade, e é dentro da universidade que você pode praticar, porque é a sua casa. Então, é onde você vai aprender a fazer um exame físico, é onde você vai aprender a usar uma pinça de casco, fazer um exame de claudicação, aplicar medicações, fazer curativos. Então, é indicado que o aluno faça o estágio dentro da sua universidade, mas aos finais de semana, quando ele não tiver de plantão, quando tiver férias, é indicado fazer estágio também. Né? Então, eu tive a oportunidade de fazer estágio na Sociedade Hípica Brasileira, lá no Rio de Janeiro, né, que eu fazia graduação no Rio. Então, aos finais de semana, eu fazia estágio com cavalo de esporte, o que foi excelente para a minha formação, porque dentro da universidade que eu estava, não se atendia muito cavalo de esporte. Tá? Então, essas experiências de estágio vão completando a sua formação e o seu conhecimento, né? Que serviu para mim também fazer estágio em outras universidades. Então, eu fiz estágio na Unesp de Jaboticabal, na área de clínica, e depois na área de cirurgia, porque primeiro a clínica, né? Que é o que a gente tem mais contato. Então, eu fiz primeiro na clínica, depois na cirurgia. E foi quando eu pisei na Unesp que eu falei, gente, é isso que eu quero. E foi para lá que eu prestei residência, entre outros, né? E fiz a minha residência lá. Então, acho que é importante para o futuro médico veterinário ele ir em vários lugares e ele ver qual local e qual área ele tem essa sensação de pertencimento, né? Então, foi o que eu senti quando eu fui para a Unesp. Então, quando eu fui estudar para a prova de residência, não foi um suplício, porque eu pensava, nossa, lá é tão legal, é para lá que eu quero ir. Então, eu estudava tranquila, né? É aquilo que eu quero fazer. Então, o seu colega que está lá na sua frente, o residente, ele é seu exemplo. Então você fala, nossa, quero ficar assim, vou estudar, né? Então tive a oportunidade de fazer estágio no FMG, fiz estágio em hospital particular também, em outros no interior de São Paulo. É, Fiz estágio formada, então eu me formei, fiz estágio com reprodução de puro sangue inglês e neonatologia no Rio Grande do Sul. Então é possível fazer estágio formado também, né? Fiz estágio na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, quando eu já tinha mestrado, já era professora, né? Aí você já tem um capital para você poder, né? Talvez alçar voos maiores. Há pouco tempo, já professora da Universidade Federal, agora nas minhas férias de julho, fui fazer estágio na Universidade de Lisboa, né? Na área de equinos, que aí pega cirurgia e medicina interna. Então, a minha indicação é estudem e faça estágio, porque isso é constante. A medicina, ela não é estática, ela está sempre em evolução, né? Então, ler um artigo é muito bom, conversar com colegas também, fazer networking, porque é aquilo que você vai precisar no seu futuro, né? É, então, para montar uma equipe, então isso é importante também. Você, nesses estágios, você vai conhecendo pessoas,
E aí você vai fazendo aquela rede de apoio também, quando você tem uma dúvida, quando você quer encaminhar um caso ou quando você quer formar uma equipe. Então, a indicação é estudar, né? Fazer estágio, fazer amigos, que é networking no final. É isso, né? É... E buscar uma área que você se identifique, que você goste, né? Eu brinco, né? Assim, já falei isso e meu pensamento é que a cirurgia de grandes, de equinos, ela já vi essa comparação em outra área, mas ela é como você surfar uma onda gigante. Não sei se vocês já viram, né? Você se prepara para aquilo, porque no caso de um surfista, aquilo pode custar a vida dele, né? Então você vai fazer uma cirurgia importante, uma cirurgia grande, uma cirurgia nova para você. Você se prepara para aquilo como surfar uma onda gigante. Você, no momento daquela onda, você está com seu cortisol lá em cima. 4 horas de cirurgia, 3 horas de cirurgia lá focado para que dê tudo certo e você tá lá naquele nível de estresse normal. E quando termina e dá certo, é o melhor momento. Mas só que tem um problema, né? Como no esporte, vicia. Então você quer sempre mais. E se você identificou isso em você, poxa, nossa, é um estresse normal. Tem uma cirurgia, vou estudar, vou me preparar, vou chegar lá na cirurgia, vou ser proativo, vou fazer tudo dar certo. Mas a melhor parte é quando o nosso paciente tem alta. Que aí a gente fala, nossa, deu tudo certo e acabou. E além disso, né, de você viver esse momento desde o estágio, conhecer pessoas, estudar, dentro da cirurgia de grandes e de equino, né, principalmente, é procurar uma especialização. Eu digo assim, a residência. Se você quer trabalhar com cirurgias de centro cirúrgico, né? Então, cirurgia ortopédica, cirurgia abdominal, cirurgia oftálmica, a parte de videocirurgia. Então, a residência, ela vai te formar melhor para isso, tá? O estágio vai te colocar em contato, você vai aprender, você vai ver, você vai ajudar um pouco, né? A graduação, você vai também experimentar um pouco daquilo. Mas é na residência que você vai ficar lá 2 anos em atendimento, sendo responsável por caso, sob orientação do docente, mas sendo responsável do caso, muitas vezes sendo o primeiro cirurgião. Então, é a residência que te forma cirurgião. Eu, por exemplo, quando dou aula, quando eu estou com os estagiários no hospital, eu falo, nossa, na minha residência, e ó que já tem um determinado tempo, mas o seu N é muito grande de atendimento, né? E você lembra de cada detalhe. Os pacientes são inesquecíveis na nossa residência. Então, a residência ela é muito importante para a formação do cirurgião. Né? Então, são muitas, mas são dicas para os estudantes, né? E para os recém-formados, essas. Né? Então, praticar e estudar.